fato que o Diego Alves ganhou uma sombra de quase 2 metros, de muito talento, com nome e apelido, Hugo Neneca. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre essa vitória do Flamengo. O Flamengo largou na frente nesse duelo de oitavas de final da Copa do Brasil, vencendo o Atlético Paranaense por 1 a 0. Vamos passar por vários aspectos do jogo. Vou trazer para vocês uma ilustração que tem muito se falado, tem muito se pautado, que é sobre essa saída de bola do Flamengo. Trago 2 exemplos para a gente já ter uma ideia do que tem que ser feito, do que não pode ser repetido. Claro, falar do personagem da partida, que é o Neneca. Vou deixar para o finalzinho para falar especialmente desse garoto que tem demonstrado muito talento e certamente, em curtíssimo prazo, ele poderá ser o novo camisa 1 do Flamengo. Aqueles pedidos de sempre no início do vídeo para você deixar o seu like, se inscrever, para você ainda que não conhece o canal, seja bem-vindo, conto com a força e com a ajuda de vocês. Bom, para iniciarmos, vou trazer para vocês a organização defensiva do Flamengo, que começa também com jogadores mais à frente, e a gente vai ver que o Flamengo fez 2 tipos de marcação. O Flamengo fez uma marcação em linha alta e fez uma marcação em linha média. Pode ter e deve haver essa flexibilidade de tipo de marcação dentro de uma partida, dependendo da circunstância, sobretudo do adversário. Nesse período é onde o Flamengo avança as suas linhas, então a gente observa o Vitinho, o Pedro, até mesmo o Ilharão, o Everton Ribeiro, tentando marcar o Atlético Paranaense próximo à sua grande área, para assim forçar o erro do adversário, já recuperar a bola no campo ofensivo e já iniciar uma transição ofensiva, um ataque na zona mais perigosa. A gente observa que tem o Pedro já tentando marcar o goleiro Santos, até mesmo o Vitinho que marca o goleiro e a linha de passe, assim como o Ilharão numa possível linha de passe, e o Everton Ribeiro, então o Flamengo tentando abreviar e diminuir os espaços do adversário. Assim como o Flamengo também marcou em linha média. Quando o Flamengo não tem a bola e acaba marcando nesse bloco médio, a gente observa que esse 4-2-3-1 ele se comporta num 4-4-2. A linha com 4 jogadores no meio campo, com o Bruno Henrique fazendo o corredor pelo lado esquerdo, Thiago Maia, o Ilharão na mesma coisa, fazendo o corredor pelo lado direito, o Everton Ribeiro, mais à frente o Vitinho e o Pedro no período que o Richard, jogador do Atlético Paranaense, iniciava essa transição. Um dos piores Atléticos Paranaenses nos últimos anos, um Atlético Paranaense muito frágil, não à toa a sua posição na tabela, na classificação do Campeonato Brasileiro, justifica o seu fraquíssimo desempenho, o seu fraquíssimo rendimento. Vamos passar agora pelo gol da vitória do Flamengo, o gol mais uma vez de Bruno Henrique, ele que vem se tornando, em aspas, um carrasco do Atlético Paranaense, seus números sobre a equipe paranaense muito bons. E como inicia esse gol do Flamengo? Ele vai concentrando o bloco da defesa adversária numa faixa do campo, abre o corredor pelo lado direito, para que o Isla aproveite e faça aquele cruzamento. Já é uma identidade desse Flamengo. A gente tem acompanhado e tem visto que muitos gols são oriundos desse movimento do Flamengo na organização ofensiva, que cria um enorme corredor para o Isla explorar. Ele que coloca na cabeça do Pedro, a bola bate no travessão e o Bruno Henrique, como oportunista, bota no fundo das redes. Mas o movimento dos atacantes do Flamengo, além desse espaço do Isla, que é uma identidade desse time rubro-negro na organização ofensiva. Todos esses jogadores a gente vai observar que entraram na área. Bruno Henrique, que vinha pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro vinha entrando no corredor central, o Pedro e até mesmo o Vitinho, que está um pouco mais fora da jogada, mas também entra, então o Flamengo fica com 4 jogadores dentro da área contra 5 jogadores do Atlético. Então esse 4 contra 5, um período dentro da área é de muito perigo, e o Flamengo fez bem essa movimentação, então os jogadores que estão próximo à área, que realmente entram na área, aproveitam um bom cruzamento que o Isla tem pelo lado direito, e o Flamengo consegue se organizar ofensivamente com essa jogada do Isla fazendo esse cruzamento. Então a gente observa lá, o Pedro fez o movimento no corredor central, o Bruno Henrique estava um pouquinho mais atrás e já vinha o Vitinho também entrando para dentro da área. Agora vamos passar por aquilo que está sendo muito falado, que é a transição do Flamengo, que é o início do Flamengo tocando lá atrás. É verdade que também se tornou pauta porque o Flamengo errou por 2 oportunidades no empate contra o Internacional. Mas já é uma característica do Flamengo há muito tempo. Houve as falhas contra o Inter, mas o Flamengo já tem repetido isso diversas vezes, já faz parte da identidade do jogo do Flamengo. Isso aqui é um exemplo onde o Flamengo está um pouco mais confortável, é onde o adversário não tem muitos jogadores para fazer a sua marcação e o Flamengo tem um posicionamento interessante, de bastante densidade, ocupando com muitos jogadores no seu campo defensivo. Noga e Léo Pereira, eles que fizeram a zaga, tem um acompanhamento do Isla, mais à frente do Ilharão, ao seu lado o Thiago Maia e se quisesse bem ao fundo, lá pelo lado esquerdo, o Felipe Luiz, o Flamengo criando esse movimento em U e tendo 3 jogadores apenas do Atlético Paranaense. Aqui é um movimento que o Flamengo vai ter um facilitador, ele criou esse mecanismo para conseguir circular a bola e os jogadores vão ter várias opções. Aqui é mais uma ação de início de saída de bola, mas é diferente. Lembra um pouco mais do que aconteceu no Beira-Rio, com o adversário marcando mais sob pressão, mas tem uma diferença, uma movimentação que vale destacar, que é o Everton Ribeiro nesse círculo vermelho. Observem que o Noga, próximo à grande área, ele tem a opção de passe o goleiro Neneca,
Mais à frente o Isla, que está sendo marcado pelo jogador do Atlético Paranaense. Então a gente tem que até observar, que eu vou trazer um pouco mais à frente, a diferença dessa movimentação. Aqui o Isla tem um jogador à frente dele. Se ele for próximo ao Noga, que a gente tem que sempre tratar com esse jogo de associativo, ele vai trazer essa marcação. Então, ao meu ver, é interessante o Isla não se aproximar tanto para não atrair mais o jogador. Tem a movimentação do Everton Ribeiro, que por estar trabalhando nesse 4-2-3-1, mesmo pelo lado direito, ele faz esse jogo de solidariedade também, se aproxima, com o Ilharão mais próximo da meia-lua e bem aberto dentro da área o Léo Pereira. Então, na condição de passe, aqui o Noga tem o goleiro Neneca, tem uma condição de, se quiser fazer uma bola invertida, mas aí tem que fazer bem feita, para o Noga, e até um período de proximidade, de solidariedade do Everton Ribeiro. Bem diferente do que acontece no segundo tempo. Aqui é o que não pode ser repetido, é uma ação de muito perigo, apesar de ser apenas 2 jogadores do Atlético Paranaense tentando marcar sob pressão. Em contrapartida, são os 2 no Léo Pereira pelo lado esquerdo. O que acontece? Ele tem a opção do Léo Pereira do Neneca, que está dentro da área fazendo uma paralela pelo lado direito. Bem mais à frente é o Ilharão, próximo da meia-lua, que já é de uma característica do seu posicionamento nesse período de saída de bola. E o René, bem aberto pelo lado esquerdo, o René que entrou no lugar do Felipe Luiz na segunda etapa. A grande diferença do posicionamento do Isla para do René é que agora o René não tem ninguém com ele. Então não só ele deve, mas é praticamente obrigatório ele dar essa opção pelo lado esquerdo, esse jogo de apoio para que o Léo Pereira não force um passe por dentro, onde tem 2 jogadores do Atlético Paranaense, um jogador inclusive marcando a linha de passe do Léo Pereira para o Neneca. Ele não dê essa bola entre os jogadores para buscar o Ilharão, que também é um período arriscado. Então o mais simples é o Léo Pereira fazer um passe externo para a linha lateral para o René. Então o René não pode vir trotando, ele já tem que tentar se aproximar o mais rápido possível para tirar essa zona de pressão do Léo Pereira, que está sendo acossado por 2 jogadores, marcado pela linha que está atrás dele e que teria que forçar um passe caso ele quisesse sair. Essa opção do René tem que ser mais simples, vindo nesse corredor, e o Flamengo conseguir sair pelo lado, que é com menos perigo. Bom, e agora eu vou falar desse cara aqui, que é o principal personagem da partida. Se o Flamengo não sofreu gol e se o Flamengo largou na frente na Copa do Brasil, foi graças ao jovem Neneca. Mais uma vez fechou o gol. O primeiro tempo do Flamengo foi muito equilibrado, o Flamengo teve as principais ações, teve mais posse de bola. No segundo tempo caiu bastante. A gente pode relativizar pela questão física ou até mesmo para o jogador estar se poupando, porque no próximo final de semana tem um confronto muito importante contra o São Paulo. Independentemente do motivo, o Flamengo jogou abaixo nos últimos 45 minutos e o Atlético Paranaense criou grandes oportunidades. O Neneca não apenas pegou o pênalti a gente pode rotular como uma cereja do bolo, mas fez grandes defesas difíceis, e ele vai se rotulando como um goleiro que pega bolas defensáveis e também pega bolas não defensáveis. E com isso vai criando uma sombra muito grande para aquele que é o camisa número 1, o goleiro titular do Flamengo até então, Diego Alves. E essa questão do Diego Alves e o Neneca não é tão simples, porque o Diego Alves, a partir do momento que ele sofra um gol que seja defensável, não estou falando de frango, tampouco de falhas, defensável, certamente o nome do Neneca já estará para assumir o gol do Flamengo. Como o Flamengo irá administrar uma questão de um goleiro, que foi um dos destaques em 2019, é um grande goleiro como o Diego Alves, e uma ascensão de um garoto talentosíssimo como o Neneca, não utilizá-lo também e atrofiar esse desenvolvimento, esse crescimento que vai mostrando ser muito rápido. Não é tão simples assim. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui, mais uma vez agradeço a companhia de vocês, um forte abraço, até o próximo e tchau, tchau!